Olá, já estamos de volta mais uma vez ao vivo aqui no Parque da Expo Direto Cotrijal, agora para falar sobre mudanças climáticas, física do solo e produtividade agrícola. E para isso, mais uma vez comigo, o Dr. Geomar Coraça, gerente de pesquisa e tecnologia da Rede Técnica Cooperativa e da CCGL, e o professor Paulo Gubiani, do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria. Você aí que está nos acompanhando mais uma vez ao vivo, estamos ao vivo aqui durante todos os dias na Expo Direto Cotrijal, trazendo temas durante a manhã, à tarde, esses temas, esses assuntos que também depois estarão disponíveis no Spotify da Rede Técnica Cooperativa. Já segue o canal da RTC, nos siga também no Instagram também. Levaremos esses conteúdos para as redes sociais, para o Facebook. O conteúdo também ficará salvo no YouTube, então se não segue ainda a RTC nas diversas plataformas, já faz isso, nos acompanha, que traremos sempre conteúdos atualizados para você. E aí já para nos inteirarmos aí no assunto da tarde, já vou acionar o Dr. Geomar Coraça. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Ana. Obrigado. Estamos juntos aqui fazendo várias abordagens de temas muito relevantes para a agricultura. E nesse momento conversar com o professor Paulo Gubiani. Obrigado por aceitar o nosso convite. O professor que é um grande especialista em física do solo. E a gente vai tratar desse tema aqui ao longo desses próximos minutos também. E linkar isso, professor, com o cenário que a gente está vivendo da agricultura e com o cenário que a gente está vivendo no cenário climático também, que a gente pode chamar assim, no cenário de mudanças climáticas. Para a gente começar essa conversa, eu acho que vale a gente abordar um pouquinho qual que é a visão em relação à ciência, sobre esse cenário de mudanças climáticas, o que dizem os especialistas, o que de fato está acontecendo, que momento nós como sociedade estamos passando. Bem, boa tarde a todos, obrigado Geomar, obrigado Janaína pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo esses temas importantes e atuais para a agricultura e para a sociedade como um todo, Bom, eu sou um especialista, alguém que estuda mais solos, física do solo, então em relação a mudanças climáticas eu sou um curioso mais, do que um estudioso. Então, o que eu posso trazer aqui é o senso comum das pessoas que estão acompanhando esse assunto, E de maneira bem genérica, ou seja, a gente vem recebendo essas informações ao longo já de vários anos, de que está acontecendo a mudança climática, de que a temperatura do planeta está aumentando e por conta disso, os padrões climáticos eles vêm se alterando ao longo do tempo nas diversas regiões do globo terrestre, E o que essas mudanças elas significam? Elas significam picos, eventos extremos dos diferentes eventos climáticos, furacões, enchentes, ondas de temperatura que provocam queimadas, que provocam enchentes e assim por diante. E isso se reflete numa degradação ambiental nos diversos componentes do ambiente e o solo, sendo um deles, também sofre degradações, impactos negativos importantes. Então, a sociedade como um todo já vem enfrentando esses problemas, a gente vê nos noticiários em diversos lugares do mundo, a gente presenciou isso recentemente aqui no Rio Grande do Sul, um impacto severo por conta de uma grande enchente, e ao longo desses últimos anos a gente vem enfrentando também estiagens fortes, já consideradas secas em alguns casos, que vem prejudicando bastante a agricultura. E tudo indica, os especialistas indicam que essa situação ela tende a piorar. Então a previsão, o prognóstico é que haja uma piora, ou seja, nós enfrentaremos no futuro enchentes, não conseguimos, os pesquisadores não conseguem afirmar isso, se enchentes da magnitude a que tivemos agora recentemente, mas com uma frequência maior, enchentes mais recorrentes e também escassez de água,
recorrentes, com mais frequência, e espera-se que a escassez de água aconteça com uma intensidade maior. Então, a agricultura vai passar por isso ao longo das próximas décadas, né? Esperamos que o movimento mundial consiga desacelerar isso e talvez num futuro mais distante, né, reverter, mas até lá vai demorar tempo e a gente vai ter que se adaptar, vai ter que levar em conta isso e vai ter que usar dos recursos que a gente tiver em todos os setores, e a agricultura com certeza também, para pelo menos se adaptar e tentar mitigar esses impactos e pensando num futuro distante que a situação consiga ir se revertendo aos poucos. Então temos desafios imensos pela frente. E o ano de 2024 ele foi muito marcante quanto a isso, né? O Rio Grande do Sul, pelo fato da enchente, né, que foi uma catástrofe climática sem precedentes de fato. E a humanidade como um todo, porque 2024 marcou o ano mais quente também, né, da história. Aquilo que os especialistas traçavam como 1,5 grau acima da média como o limite, nós ultrapassamos, né, na casa de 1,54. E há uma grande tendência que 2025 bata o recorde de 2024 também. Então, não é uma questão, talvez, né, nesse momento de que essas catástrofes climáticas nunca aconteceram, mas o professor usou um termo aqui, a frequência que vai mudar, né? Exatamente. É isso mesmo. Acho que é importante colocar a seguinte situação. Secas e enchentes, elas sempre aconteceram, né? E isso é do senso comum, é do conhecimento comum. E talvez por isso, né, por elas sempre terem existido, e algumas bastante intensas no passado, né? Não muito distante, os agricultores, ou de maneira geral a sociedade que está um pouco distante da comunidade científica que estuda o assunto, por saber que isso vinha acontecendo já no passado, tem dificuldade de aceitar que isso vai acontecer de maneira mais intensa, mais recorrente no futuro, de aceitar que o clima está mudando, porque o clima né, causava esses eventos extremos também no passado. Mas a comunidade científica está bastante segura disso, né? Ou seja, os eventos são cíclicos, existem secas e enchentes, existiram no passado, elas continuam acontecendo e vão continuar de maneira mais intensa no futuro. Então, eu acho que essa aceitação de uma realidade que já existe, mas que vai ficar mais intensa, mais difícil de lidar com ela. Acho que essa é uma mudança de postura que precisa existir, e se ela existir, ela é muito benéfica. Tá? E mesmo vamos supor o seguinte, que não vai acontecer uma mudança climática tão intensa como se espera. Mesmo que isso não aconteça, há inúmeros motivos para se tomar muitas providências com conservação do solo, mesmo que não aconteça uma mudança climática tão intensa. Já estamos numa situação de solos, né, em muitos casos degradados, mal cuidados e se degenerando ao longo do tempo. Então, por si só, a condição atual hoje que temos de clima e de solo já é uma situação suficiente para motivar a mobilização das práticas, das técnicas que temos disponível para melhorar a condição de solo, para conservar e preferivelmente melhorar. Exato. E é uma estratégia muito pautada numa dinâmica de adaptação frente a esse cenário, né? E aí, professor, a gente pode entrar um pouquinho na questão de solo e física do solo. Como o produtor ou a sociedade como um todo deve refletir sobre o tópico solo e como esse tópico ele pode contribuir para a minimização dos efeitos de mudança climática, seja por estiagens, seja por enchentes. Qual que é o papel do solo nesse processo? Excelente. Eu acho que a gente pode resumir em dois grandes aspectos. A função solo como um componente, né, da paisagem, em relação ao excesso e escassez de água,
o solo atua compartimentalizando a água da chuva em dois grandes componentes, não só nesses, né? Ele atua, mas a função, digamos, mais marcante do solo na compartimentalização da água é basicamente duas: infiltração e escoamento superficial. São esses dois componentes em que o solo mais atua, determinando a compartimentalização da água da chuva. Bom, vamos pelos princípios básicos. Se a gente quer que tenha menos água escoando pela superfície, obviamente essa água tem que infiltrar mais. Então, o que é preciso ser feito? É preciso ser feito qualquer coisa, ou preferivelmente muitas coisas em conjunto, né, que favoreçam a infiltração de água no solo. Bom, de maneira bem genérica, um solo compactado, ele é um solo com menos porosidade. E antes disso, eu acho que é bom a gente fazer uma reflexãozinha mais já da física do solo. Por onde que a água entra e passa pelo solo? Pelos seus poros, né? É o sistema do solo que controla tanto o fluxo de água quanto a retenção de água no solo. Então, a gente precisa olhar, quando a gente está pensando em compartimentalização da água da chuva, em infiltração e escoamento superficial, e procurando diminuir escoamento superficial, a gente tem que olhar para o sistema poroso do solo. E o sistema poroso do solo é como que ele é, ou o que determina que ele seja como ele é. Então, existem vários fatores, um deles são as próprias partículas em si do solo, e o outro são os agentes agregantes, né, que atuam determinando a agregação, e resultado da agregação é a porosidade. Então, todo fator que auxilia no aumento da porosidade, consequentemente, vai auxiliar no aumento da infiltração. Quem são esses agentes que auxiliam no aumento da porosidade? Bom, raízes, que é um órgão, né, que cria canais no solo. Os demais organismos que vivem no solo, fungos, bactérias e macro-organismos, que trabalham internamente no solo, mobilizando e reorganizando as partículas, né? Ou seja, quanto mais atividade biológica a gente tiver no solo, mais organização da estrutura e uma porosidade em maior quantidade e mais organizada vai existir. Então, internamente no solo é basicamente isso. A gente também tem que olhar para os fatores mecânicos, né? Então, todo agente que causa compressão no solo é igual a gente apertar uma esponja, né? Diminui o volume dela e diminui sua porosidade. Então, tráfego de máquina excessivo, sobretudo em condições de solo úmido, porque quanto mais úmido o solo, menos resistente ele é à compactação. Então, um cuidado grande é o tráfego de máquina, demasiado, sobretudo em condições de umidade elevada. Evitar essa situação para evitar a compactação do solo. Então, de maneira geral, compactação do solo, seja por qualquer agente, seja por tráfego de máquina, pisoteio animal excessivo ou outro agente que exerce uma pressão na superfície do solo, vai comprimir, vai diminuir a porosidade. Bom, lembrando que, ao mesmo tempo em que a gente melhora a estrutura do solo e sua porosidade, melhora a infiltração, diminui o escoamento superficial. Mas o escoamento superficial tem outros fatores importantes para controlar ele, que são fatores de superfície, que alguns interferem diretamente naquela porosidade ali da superfície, que é a primeira, né, com a qual a chuva tem contato e permite a passagem da água para dentro do solo. Então, um solo desprotegido sofre impacto direto da gota da chuva, desagrega aquela porção superficial, dispersa partículas, entope a porosidade ali na superfície e diminui o fluxo de água da chuva para dentro do solo. Então, manter a superfície do solo protegida, ou seja, coberta com plantas ou seus resíduos, é indispensável para que aquela porção superficial do solo, a camada superficial, continue porosa. Tá? Não só por isso, a cobertura do solo morta ou viva, ela também dificulta o fluxo da água na superfície do solo. E isso é tão
mais importante quanto mais declivosa for a paisagem. Então, tem um outro fator, que é o da paisagem, né, que determina quão fácil ou difícil é para a água escoar sobre a superfície do solo. Escoamento e velocidade. Exatamente, exatamente. E se a gente pôr em prática, por exemplo, os princípios básicos de conservação do solo, ou seja, manter a superfície do solo coberta, aumentar o teor de matéria orgânica no solo para que melhore a estruturação, melhore a sua porosidade, maximizar a infiltração, que é o resultado desses fatores, e temos também que levar em conta que, em muitos casos, né, dependendo das situações de paisagem, sobretudo nas declivosas e de solos rasos, que não é possível evitar o escoamento sem uma prática de contenção, porque vai sobrar chuva na superfície do solo, sobretudo nas áreas mais declivosas, de solos mais rasos e naqueles que têm problemas estruturais internos do perfil, que por falta de matéria orgânica, por falta de atividade biológica, de rotação de cultura e talvez por excesso de tráfego de máquina. Então, os especialistas de hidrologia e que estudam um pouco mais de hidrologia em áreas agrícolas, eles sempre enfatizam que a prática mecânica de contenção, seja ela mecânica ou biológica ou outras estratégias, né, de contenção da água na superfície do solo é indispensável para pôr em prática, em ação, qualquer programa de conservação do solo nos ambientes agrícolas. Então, e tem várias outras alternativas, como o cultivo em nível, né, que a gente poderia... Diga-se de passagem, técnicas que, né, já se sabe, né, do seu potencial aí há muitos anos, né? E todos esses fatores, eles estão diretamente relacionados ao que o professor mencionou com a questão, por exemplo, de minimizar efeitos de uma enchente, né? Então, o fato de uma chuva de alta intensidade vai continuar acontecendo. O fato é que nós temos que reduzir o tempo entre a gota da chuva cair no solo e ela chegar até o rio, né? Então, a infiltração da água, né, a redução do escoamento superficial é fundamental. Né? E hoje a área agrícola do Rio Grande do Sul é uma área muito significativa, então ela tem uma contribuição importante. Quanto mais água nós infiltrarmos o solo, naturalmente nós podemos reduzir o efeito de uma enchente. Ela vai chegar no rio em algum momento. Né? Agora, nós temos que reduzir talvez esse tempo de chegada, que ela chegue de forma mais suavizada. Né? Perfeito, exatamente isso. E um outro aspecto que eu acho que a gente também precisa sempre ter em mente, que por mais que a gente melhore a estrutura do solo, melhore o seu sistema poroso, maximize a infiltração, existe uma capacidade de estocar água dentro do solo. Exato. Depois que essa capacidade estiver preenchida, é mesmo a gente imaginar o solo como um copo. É claro que o fundo do copo é totalmente impermeabilizado, no solo é um pouco diferente, porque o solo está assentado no substrato rochoso. Esse substrato rochoso tem a sua permeabilidade, mas que pode ser uma permeabilidade grande em substratos rochosos bem fraturados, ou, por exemplo, substrato rochoso arenito, mas quando vai para substratos rochosos pouco fraturados ou pouco permeáveis, como, por exemplo, pouco permeável como o granito, como o siltito, como o argilito, depois que encheu o solo, ele funciona mais ou menos como um copo de água cheio. Você botar mais água ali, vai acontecer o quê? Vai derramar. Então, é preciso ter práticas de contenção de água na superfície, é preciso ter práticas que retardem esse deslocamento da água na superfície, porque num evento de chuva como foi esse último, não há solo suficiente, não há capacidade de armazenamento suficiente para que, por mais otimizada que for a infiltração, acomodar toda essa água dentro do solo. Ela vai escoar. E nós tivemos a infelicidade ainda dos principais picos de chuva acontecerem após alguns anteriores, né, e o solo já estava saturado, ou seja, nós percebemos claramente que escoa. Foi. Exato. E sobre o ponto de vista de minimizar os efeitos de falta de água, o solo também tem uma contribuição importante. O professor mencionava sobre a capacidade do solo armazenar água, então ele também é uma grande caixa da água.
que uma vez suprida, a gente pode utilizar essa água pelas plantas, né, através das raízes, em momentos de falta de água. Diga-se de passagem, não falta água no Rio Grande do Sul. Nós temos uma questão de distribuição, né, que muitas vezes afeta a produção agrícola. Então, como a gente pode usar do solo, da qualidade do solo, da questão física do solo para armazenar melhor essa água, para que as plantas consigam utilizar nos períodos entre períodos no caso de chuva, né? Perfeito. Eu sempre gosto de pensar sobre levar em conta três aspectos para pensar nesse assunto de armazenamento e disponibilidade de água para as plantas, né? Super importante em qualquer situação meteorológica ao longo do ciclo, mas sobretudo naquelas de falta de chuva. Então eu acho que é importante pensar o seguinte: o solo tem a sua capacidade quase que intrínseca, pouco alterada ou um pouco sensível ao manejo de armazenar a água que a gente considera disponível para as plantas. Um conceito clássico na literatura que é água disponível para as plantas. Não é toda a água que está dentro do solo ou que vai para dentro do solo que vai ser utilizada pelas plantas. Um solo saturado, poucos dias depois ele perde bastante da sua água porque ele não tem capacidade de derreter. A planta não usa essa água porque ela não tem tempo de usar, 2, 3 dias essa água drenou, saiu do solo. Então, a partir daí, vamos dizer, dessa água que permanece no solo após a drenagem, a planta começa a utilizar, ou é a água principal que a planta utiliza, mas ela não seca o solo. Ela morre antes, porque tem uma quantidade de água no solo que é fortemente retida e que a planta não consegue absorver. Então existe um intervalo, né, dentro do armazenamento total de água no solo, que é um intervalo chamado de água disponível para as plantas. Bom, a gente pode expressar esse valor em centímetro cúbico por centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo, ou a gente pode expressar também em milímetros de água por centímetro de solo, que eu acho que parece ser uma informação mais fácil de ser percebida. Afinal, todo mundo monitora quantos milímetros choveram, Exatamente. né? Então, Exatamente. Essa informação, milímetros de água por centímetro de solo, essa informação, milímetros de água, é o correspondente significado também do que é milímetros de chuva. É a mesma grandeza física. E aí, essa informação, né, milímetros de água por centímetro de solo, ela depende bastante da textura do solo, ou seja, de quanto tem de areia, silt e argila. Então, isso varia de solo para solo. Alguns números gerais para a gente ter uma ideia aqui básica, solos bem argilosos vai oscilar em torno de 1,2, 1,3 milímetros de água por camadinha por centímetro de solo. Um solo arenoso vai estar lá em 0,5, 0,7, ou seja, bem menos já é essa capacidade do solo. Se for um solo, uma textura intermediária com um pouco mais de silt, já aumenta porque mais. O silt, né, ele determina que o solo tenha uma microporosidade maior. Nós poderíamos relacionar essas três faixas também com as classes de poros clássicas, eu acho que talvez ajude a entender um pouco. Por exemplo, a água que drena, a gente diz que é a água que ocupa os macroporos. A água que a planta usa é a água que ocupa, vamos dizer, os mesoporos, um pouco de micro, e a água que a planta não usa para ficar muito fortemente retida está lá nos micromenores e também criptoporos. Então, essas classes de poros, né, que armazenam essas faixas de água, elas são dependentes da textura e também elas sofrem efeito um pouco do manejo que se reflete na estrutura. Porque se esses armazenamentos de água são afetados pela porosidade, tudo que afeta essas classes de poros do solo vai afetar, né, esses compartimentos de água. A questão é que a faixa de água disponível está numa classe de poros pequena, para a gente ter uma ideia, são poros menores que 0,0
0,305 milímetros. Aí você pega 1 milímetro e pensa 0,05 dele, é uma coisa tão pequenininha. Ou seja, são poros bem pequenos que armazenam a água disponível para as plantas. E por eles serem pequenos, eles não são muito sensíveis ao manejo. O manejo, por ação de raízes, por aumento de matéria orgânica, por compactação, por escarificação, revolvimento, afeta muito mais a classe de poros maiores, ela é mais sensível. Afeta mais infiltração do que... Exatamente. Então a água disponível, ela é, digamos assim, não muito sensível ao manejo. A gente não pode levar assim, acreditar muito que qualquer aumento de matéria orgânica vai afetar a água disponível às plantas, que qualquer compactação ou descompactação vai afetar. Não, isso é uma coisa... ela é sensível, mas não muito. Sim. Bom, tanto que se usa água disponível agora para fins do zoneamento agrícola, né? Mudou-se esse critério e ele é baseado na análise física do solo, não necessariamente no manejo, não tem, né? Exatamente. A PEDO-função, que estima a água disponível para as plantas para fins de zoneamento agrícola de risco climático, ela leva em conta a areia, silt e argila. Exatamente. Né? E produz uma estimativa razoavelmente boa, bastante utilizada. Então tá, então esse é um ponto, né? O outro eu falei que a questão do manejo, como que o manejo afeta essa água disponível. Então uma delas é entender a água disponível, que é relacionada com a textura. Outro é entender que o manejo do solo não afeta muito o que é essa água disponível. E a terceira e a mais importante é que o quanto de água efetivamente a planta vai ter à sua disposição ou vai se beneficiar dessa água do solo disponível para a planta, depende diretamente do aprofundamento de raiz. Então não adianta o solo ter um compartimento de água disponível grande e o sistema radicular estar raso. Ou seja, quanto mais profundo estiver o sistema radicular, mais a planta se beneficia dessa água que já está no solo. E a água total que uma planta usa ao longo de todo o ciclo, ela é uma complementação de água do solo e água vinda da chuva ou irrigação, quando se faz irrigação. Então, essas águas se complementam no total de água que uma planta precisa ao longo do ciclo. Vamos pegar um número genérico que o pessoal, né, produziu por aí e razoavelmente confiável, né? Ou seja, para produzir 80 sacos de soja por hectare se precisa, né, de uma absorção de água pela planta em torno de 600 milímetros, tá? Se o sistema radicular da planta está muito raso, aí nos 20 centímetros, né, praticamente toda essa água tem que vir da chuva. Tem que ser fornecida pela chuva. Agora vamos fazer aquele raciocínio, né, de 1,2 milímetro de água por centímetro de solo. Se a planta explorar um perfil de solo de 1 metro, ela vai se beneficiar de 120 milímetros de água do solo. O restante tem que ser complementado pela chuva. Mas se ela não explorar, se o sistema radicular não for a essa profundidade, bom, vai depender mais de chuva. Qual é o grande problema no Rio Grande do Sul? Bom, 600 milímetros. Tem muitas áreas no estado que não tem essa disponibilidade hídrica de chuva ao longo dos meses que se cultiva soja. Então, nessas situações, é preciso investir muito mais ainda em aprofundamento de raiz. Em que outras situações é preciso ainda mais aprofundar a raiz? Em solos arenosos. Porque você não tem 1,2 milímetros de água por centímetro de solo, você tem 0,5, você tem 0,7, e aí, mais importante ainda, aprofundar a raiz. Então... E aí entram fatores químicos, inclusive, também, né? Exatamente. Porque aí, quando muitas vezes o nosso produtor vai amostrar um solo a 10 centímetros de profundidade apenas, e ali está tudo bem, mas talvez a 20 centímetros não está tudo bem. Vamos citar, por exemplo, a presença de alumínio, né, que é tóxico, e aí acaba impedindo o crescimento radicular. E aí a planta, com 10 dias, num período aí que a demanda hídrica é muito elevada, no estágio reprodutivo de uma planta, acaba
penalizando o potencial produtivo. Então, uma série de fatores que envolvem o solo mesmo. Então, a gente precisa dar condições para que a raiz consiga se desenvolver, né? Exatamente. Veja só, a gente sabe que é preciso aprofundar a raiz para amenizar os efeitos negativos das estiagens, né? Aí eu acho que a gente tem que se perguntar até que profundidade as raízes estão indo. Não. Elas estão se aprofundando ou não estão? Bom, tem pouca informação sobre isso, bem pouca informação. Nós temos algumas medições feitas num estudo de pós-doutorado do Rodrigo Mulazan, está publicado esse artigo, e ele avaliou ocupação do perfil de solo por raízes em 10 lavouras do estado do Rio Grande do Sul, que foram por um processo lá de escolha, numa tentativa de identificar 10 lavouras consideradas melhores lavouras, melhores em que sentido? Que aplicam, vamos dizer assim, um padrão tecnológico de todos os aspectos do sistema produtivo, né? Ou seja, as melhores lavouras. Supostamente, nessas melhores lavouras era de se esperar um bom aprofundamento de raízes. E a surpresa negativa é que, na maioria dos casos, as raízes estão concentradas até 10 centímetros, até 20 centímetros, um pouco mais, e dali para baixo, bem poucas raízes. Então, nós temos uma situação de agricultura, considerando que se aquelas ali eram as 10 melhores lavouras, pode ser que tenha alguma situação melhor que essa, pode ser, mas o que é de se esperar é que a grande maioria está pior. Então, nós temos uma situação de agricultura em que nós sabemos que teríamos que aprofundar bastante o sistema radicular para minimizar o impacto negativo da enchente. O diagnóstico mostra que o sistema radicular está ocupando bem a porção superficial do solo. Então, é uma condição que coloca a cultura em risco. E para complementar, nós temos uma agricultura que faz um manejo de superfície do solo e não de perfil. Exato. Que precisa ser mudado, né? Essa cultura, essa mentalidade precisa ser mudada. Ou seja, há uma tendência de colocar tudo em superfície, né? Não há mais revolvimento do solo, existem as razões para não ter revolvimento, a gente sabe que é bom não revolver, mas isso de estar fazendo, né, as adubações, as aplicações de corretivo apenas na superfície do solo, está condicionando uma raiz preguiçosa, com pouco interesse de se aprofundar para buscar nutrientes, porque está tudo disponível ali na superfície, né? E nos períodos de falta de chuva, a planta vai mostrar, né, o estresse. Exato. O estresse por falta de água, como tem mostrado nos últimos dias e a gente tem percebido claramente. E o que a gente tem visto até nos dados dos campeões de produtividade, né, vários concursos que saem, é que muitas vezes é natural essa concentração de fósforo, potássio na superfície, até porque a adubação ocorre, né, muitas vezes nessa camada de solo. Contudo, esses campeões eles têm a questão de pH em patamares mais elevados, dentro dos padrões que se preconizam para a agricultura, aí na faixa de 6 até 6,5, e alumínio ausente até grandes profundidades. Então, permite que muitas vezes a planta ela consiga extrair os nutrientes das camadas mais superficiais, mas ela consegue buscar água em camadas mais profundas em período de estresse, né? E a planta é inteligente, né? Se há água em abundância, eu não tenho por que fazer a minha raiz crescer. Exatamente. Agora, se tem ausência, eu preciso buscar. E aí eu não posso encontrar nenhum impedimento físico e nem impedimento químico para isso, né? Acabei esquecendo de comentar, quando eu estava falando desse estudo de aprofundamento de raízes aí, também o Rodrigo ele fez uma associação com atributos do solo para ver com o que do solo, né? Se eram atributos químicos, atributos físicos, o que estava melhor correlacionado com esse pouco aprofundamento de raiz. Na maioria dos casos foram problemas químicos. Ou seja, pH baixo em profundidade, excesso de alumínio, baixa saturação por base. Em alguns casos,
houve correlação, associação com atributos químicos, né? E apenas um dos casos era o solo raso por natureza. Não tinha mais o que aprofundar porque tinha uma rocha ali embaixo. Então... professor, foi nesse trabalho também que eu acredito que uma das conclusões foi que, de fato, os grandes prejuízos de produtividade eles não são por falta de água, em si, mas porque as plantas não conseguem acessar a água, né? Não conseguem acessar. Exatamente. Eu acho que esse é Se eu não estou equivocado, 39% era o tamanho do prejuízo e só 8% era por falta da água e os outros 31% por falta de acesso. Eu não lembro exatamente os números, mas a interpretação é nesse sentido. E essa ideia de acessibilidade, ela está diretamente relacionada com o quanto a raiz se aprofunda. Né? Ou seja, quanto mais se aprofunda, mais água acessa, né? Mais armazenamento de água disponível vai sendo acessado pela planta. Então, a acessibilidade é diretamente dependente de aprofundamento de raiz. Quer que a cultura na tua lavoura acesse mais água, tem que aprofundar mais raízes. Como fazer isso? Bom, existem as diferentes áreas de conhecimento da química, da biologia, né, que estão dando já suporte sobre algumas coisas a fazer para estimular o crescimento de raízes em profundidade. E nesse ponto, veja como nós ainda temos desafios, né, porque eu preciso primeiro fazer água infiltrar no solo. Então, tenho desafios de manejos para facilitar a infiltração e tenho desafios para permitir com que as raízes das plantas consigam crescer para acessar essa água, né? Então, a gente sempre brinca que talvez a gente viveu nos últimos anos uma agricultura muito de produtos e esqueceu dos processos básicos, né? Então, acho que o professor vai concordar comigo que a gente precisa evoluir, a gente precisa superar, principalmente no cenário do Rio Grande do Sul. Talvez se nós tivéssemos aqui um regime hídrico ao longo do verão, uma frequência de chuvas que nos permitisse produtividades boas todas as safras, talvez nós não estaríamos olhando para isso. Mas o cenário climático do Rio Grande do Sul é diferente. Então, para uma questão de enfrentamento desses reveses, aqui falando de estiagens, falta de água, a gente vai ter que olhar para isso de forma assim, mais carinhosa, vamos usar esse termo. Do contrário, nós vamos passar a ter prejuízos muito altos. Numa agricultura de custos elevados, onde as margens dos produtores vão acabar se perdendo pelo caminho, né? O senhor concorda aqui? Sem dúvida, com certeza. O Rio Grande do Sul é um estado de instabilidade, né? Instabilidade. Na produtividade por conta da escassez de chuvas em várias safras, né? São quantas? A cada 10 existia um número que o pessoal nós temos um cenário divulgava, de que nos últimos 5 anos nós tivemos prejuízo em 4, né? 3 por estiagens e 1 por enchentes. Então, se a gente for olhar essa estatística, ela é... Exatamente. Então, eu diria que a gente não tem só que olhar com mais carinho, eu diria que já ficou urgente. Ficou urgente, né? Eu acho que ficou urgente para que a agricultura ela seja mais resiliente. Eu acho que o grande passo a ser dado, eu ousaria aqui na minha modesta ingenuidade, né, de dizer que aprofundar raízes pelo menos até 1 metro de profundidade a gente teria uma grande revolução. Com certeza. Na agricultura. Não tenho dúvidas. Acho que é uma das grandes revoluções na agricultura no horizonte. Tomara que seja não um horizonte muito distante, é conseguir isso, ter um perfil de solo enraizado até pelo menos 1 metro de profundidade. Estamos falando de soja, de milho, né? Eu acho que isso traria uma estabilidade muito grande na produtividade. O Rio Grande do Sul, a gente tem a seguinte situação, né? Nós temos anos que produzem muito bem, como você falou, né? Altas produtividades. Então, é um estado, é uma agricultura que produz bem, mas é uma agricultura super suscetível aos períodos de estiagem. Aí, quando acontece estiagem, a situação de produzir mal. Então, nós estamos num produz bem, produz mal. Estamos mais produzindo mal ultimamente do que produzindo bem. Então, uma alta instabilidade. Além disso, nós temos mais perceptível agora, em função dos últimos eventos, né, de enchente, não foi só um, foram vários que causaram erosão, né? Nós temos uma agricultura com altas perdas de solo. Então, produz bem,
mas produz mal em vários anos e perda grande de solo. Eu acho que existem, sim, muitas soluções e a gente tem a oportunidade de mudar esse cenário para uma agricultura que produz o mais próximo possível do seu potencial e que produza razoavelmente bem quando falta chuva, ou seja, que a gente consiga ter a estabilidade que se quer e com pequena perda de solo, que é o que toda a sociedade deseja, menos problemas ambientais. E para isso passa por melhoria de perfil de solo e por prática conservacionista em superfície. Não tem. Se a gente está falando em aprofundar raízes, as raízes não vão decidir por conta própria. Agora a gente vai se aprofundar. Não, é preciso primeiro que o ambiente seja melhorado para que ela se aprofunde. E ao se fazer isso, a gente vai estar melhorando a infiltração. A gente vai estar melhorando o armazenamento de água. E vamos acoplar isso com práticas de superfície para conter escoamento. E a gente traçou basicamente os desafios, né? E como a física do solo interage com isso. Mas a gente pode olhar pelo lado da oportunidade também, né? O professor usou esse termo agora e acho que vale explorar, né? Quais são as oportunidades que os produtores do Rio Grande do Sul, né? E a sociedade como um todo tem, né? No tocante ao solo para melhorar, né? Para usar isso que o professor comentou de que nos anos bons eu explore o potencial produtivo, mas nos anos ruins o prejuízo não seja tão grande, seja suavizado, né? O tema é amplo, né? Eu acho que são várias oportunidades de manejo e eu acho que várias, não de manejo exatamente, mas que venham a desencadear algumas ações de manejo. De maneira geral, eu acho que a agricultura, mais recentemente tem melhorado isso, mas eu acho que a prática da lavoura lá, ela está um pouco distante, né, do conhecimento científico. Existe uma dificuldade de levar esse conhecimento, né, para os agricultores. E eu acho que existe uma dificuldade grande também nisso, que é de comunicação. É como fazer o agricultor compreender, né, ou como a gente se fazer compreendido, né, em relação àquilo que a gente sabe. Pô, isso aqui só pode funcionar. Mas por que eu não consigo, né, repassar isso para o agricultor de maneira que ele fique seduzido a fazer aquilo? Então, acho que uma das grandes oportunidades é essa. É a transferência, né, é a relação com o agricultor, é esse diálogo e o entendimento de que existem possibilidades, que elas funcionam, que se colocarem em prática vai dar certo, mas ele tem que ter paciência, porque vai demorar. Não vai ser uma safra, não é como aplicar fósforo e potássio ou ureia e a planta fica verde. Ou manejo de pragas, doenças, que você vai lá e faz a intervenção e já vê o resultado. Não, isso vai demorar tempo, então eu acho que a gente precisa trabalhar nessa oportunidade, né? Temos oportunidade de melhorar nesse aspecto. E demora tempo, né, professor? Até porque muitas vezes em uma chuva nós perdemos o investimento de 10 anos, né, num processo erosivo. Né? Grande parte da matéria orgânica é perdida, do fósforo depositado, então é natural que a reconstrução também vai ser lenta. Né? Acho que uma outra grande oportunidade também que a gente tem, um desafio, uma oportunidade é diagnóstico. Nós temos diagnósticos muito pontuais, né? Sim. Por exemplo, como é que está o sistema radicular crescendo nas áreas? A gente está muito pobre nesse tipo de informação. O professor mencionou que nós temos que fazer a raiz crescer até 1 metro, mas quem é que analisa solo até 1 metro? Exatamente. Então, a gente está carecendo de diagnóstico de raízes. Olhar e ver como que esse fenômeno, né, crescimento de raízes, está acontecendo. Se conhece muito bem da superfície para cima, né? Exato. Porque é fácil, é visível, existe muita técnica para fazer isso. É menos trabalhoso avaliar da superfície do solo para cima, muito mais trabalhoso para baixo. Então essa é uma outra grande oportunidade, diagnosticar crescimento de raízes e junto disso compreender quais os principais fatores que estão restringindo o crescimento de raízes. É problema de resistência mecânica elevada? Se for um problema sério, talvez ninguém vai ser contra uma escarificação pontual, uma subsolagem pontual para resolver um problema imediato. E a partir daí entrar com várias outras ações de manejo para evitar que
isso volte a acontecer. Se for químico, bom, eu não sou um especialista da química, né? Bom, tem que fazer descer o corretivo da acidez para melhorar pH, para neutralizar alumínio. Tem que fazer nutriente chegar lá embaixo. A raiz da planta é um carreador, né? É um transportador de nutrientes, então os processos se complementam. Tem plantas de serviço para fazer isso? Exatamente. Eu acho que seria muito benéfico para a agricultura se o conceito agricultura regenerativa ele fosse talvez melhor compreendido, não com aquele aspecto de parece que é só um discurso ambientalista, né? Mas não, tem toda uma função produtiva que decorre de colocar em prática essa agricultura regenerativa, ou seja, plantas de serviço, né, em quantidade, em diversidade. E a gente vem ouvindo com mais frequência nas falas de especialistas, né, que o rumo da agricultura ele precisa ir por este caminho, né, de agricultura regenerativa, de agricultura que melhore qualidade e, mais recentemente, o conceito de saúde do solo, né, de que tenhamos um solo saudável. Se fizéssemos o que for preciso para ter um solo saudável, né, ou seja, mudaríamos bastante, né, a agricultura, não só no Rio Grande do Sul, mas, enfim, no Brasil como um todo, e essas oscilações de produtividade diminuiriam bastante. Basicamente imitar a natureza, né, nos seus processos naturais. Né? Práticas baseadas na natureza, ações baseadas na natureza, exatamente. Perfeito. Professor, acho que foi muito bacana o bate-papo até aqui, né, e a gente passou por vários tópicos, né, o cenário de mudanças climáticas ele tá posto aqui, acho que cabe a gente agora trabalhar na busca de soluções. A gente falou um pouquinho também da importância, como tu é especialista em física do solo, de quanto isso repercute na questão tanto de excesso quanto de escassez de água para a agricultura e o impacto que isso tem na produtividade. E as oportunidades que nós temos hoje, né? Afinal, os desafios eles existem e continuarão existindo, eles só vão talvez mudar de nome, né? E que nós temos aí muito a ser feito. Então, para a gente fechar, gostaria que tu fizesse aí as tuas considerações finais também para a gente fechar esse momento aqui. Excelente. Eu acho que muitas coisas é ponto de vista e de atitude. Por exemplo, a gente pode olhar para o solo hoje e achar que ele está ruim, péssimo, e simplesmente criticar. Tá ruim, a agricultura tá ruim, o solo tá ruim, tem um problema de erosão, tem um problema de baixa infiltração, de compactação e tal. Tá tudo ruim. Tá? Ou tem bastante coisa ruim. Ou nós podemos olhar para isso e dizer, olha, temos muitas oportunidades para transformar este ambiente, né? E que vai se reverter não só em melhoria de produtividade, mas de melhoria de condição ambiental. Então, eu acho que essa é a questão principal, a gente olhar para os problemas, mas enxergá-los como oportunidade e ter uma atitude, com base nisso, empreendedora. Vamos empreender para conservar solo, para melhorar solo e, com isso, melhorar a agricultura e todos os seus setores. Né? Eu acho que... E juntar esforços. Né? Eu acho que nós temos que juntar esforços, porque a pesquisa ela é pulverizada, a assistência técnica, né, com os seus profissionais autônomos ali, ela é bastante pulverizada. As cooperativas conseguem congregar um pouco mais gente, né, e até mesmo os seus associados, talvez num modelo, né, mais parecido, aplicado a vários, né. Mas mesmo assim eu acho que a gente tem que somar bastante esforços na academia, na rede técnica e, sobretudo, atuar juntamente com os tomadores de decisão. Perfeito. Com os órgãos políticos tomadores de decisão. Exato. A gente precisa se aproximar deles. A gente sente que em certos momentos eles têm pouco interesse ou têm mais dificuldade, né, de fazer alguma coisa, né, no sentido de melhorar a conservação do solo, mas existem outros momentos que eles estão mais dispostos ou têm mais recursos, e esses momentos que a gente tem que aproveitar. A gente precisa também dessa articulação política com esses tomadores de decisão para que, juntando os dois esforços, por um lado tem o conhecimento técnico, sabe o que fazer, sabe o que sugerir,
sabe o que dá certo, e o outro lado tem os mecanismos para colocar isso em prática, seja financeiro ou seja, né, a rede técnica que vai atuar no campo. Então, eu acho que esse também é um ponto crítico, né, a ser olhado, e mais olhado ainda nesse cenário de mudança climática. Perfeito. Vamos sumarizar em cooperação e atitude, né? Porque o Rio Grande do Sul precisa, a agricultura precisa, então se nós não tomarmos as devidas atitudes, né? Enfim, nós vamos chegar talvez em outros momentos de conversa com problemas climáticos e vamos estar falando das mesmas coisas. Então acho que já deu, né, tempo suficiente para a gente mudar essa mentalidade e fazer de fato a coisa acontecer. E é possível. É possível, exatamente. Temos conhecimento hoje, acho que mais que suficiente para isso, né? Uma coisa é você não ter conhecimento e não saber a solução, mas hoje já está bem posto na ciência. Professor, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, né? Por esse bate-papo, pela aula aqui nesse momento que a gente teve a oportunidade de conversar. Muito bacana. E conta também com as cooperativas, com a Rede Técnica Cooperativa. As portas estão sempre abertas. Eu fui egresso do FSM também, então tenho um orgulho imenso, né? E acho que concordo 100% que a gente precisa trabalhar de forma coletiva, né? Unir a universidade, unir o ensino, a pesquisa e a extensão, para que a gente consiga fazer a transformação que a agricultura do Rio Grande do Sul tanto precisa. Bom? Eu que agradeço pela oportunidade também, né? Excelente esse momento de trocar experiências, né? De pensar, de devagar, né? Olhar para as possibilidades. Eu acho que isso faz bem, alegra a gente, né? Saber que tem terreno, tem oportunidade, né? De contribuir pela frente e de modo semelhante, né? Fico à disposição para outras oportunidades, no que a gente puder ajudar. Departamento de Solos, né, lá da Universidade Federal de Santa Maria, é um grupo que está sempre muito motivado, né, e disposto a atuar em prol da conservação do solo. Então a gente está junto nisso, né, e vamos permanecer junto. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, muito obrigada, Geomar, ao professor. E o podcast está aí, né, de portas abertas, né, Geomar, para receber o professor lá na Rede Técnica Cooperativa para outras oportunidades e outras conversas. E muito obrigada também a você que nos acompanhou aí através do YouTube da Rede Técnica Cooperativa. E continua aí ligadinho que durante a tarde voltaremos com outros episódios ao vivo aqui da Expo Direto Cotrijal. Até mais!